Hoje vamos falar sobre a evolução da utilidade da TI e dos sistemas de informação para as organizações. Começando pela adoção de TI, segundo McKinney, uma forma de pensar nessa adoção e na adoção da evolução da gestão da informação nas organizações é em termos de um fenômeno que eles chamam de cascata, em que vão acontecendo degraus. Nas empresas passam a adotar a TI na forma, segundo os autores chamam, de saltos. Primeiramente, o que acontece? A organização se depara com um problema, uma crise do processamento de informação e adota uma solução qualquer de TI. Então, eles exemplificam lá, quando as companhias aéreas passaram a utilizar jatos, as viagens ficaram tão curtas que não tinha mais tempo suficiente entre uma viagem e outra para processar reservas manualmente. Então, eles partiram para o processamento de dados, na época, computadores de grande porte, auxiliando nesse processo em que as pessoas podiam interagir lá com os dados dos passageiros, dos voos, cruzar essas informações e realizar as reservas, inclusive as agências de viagem. Isso não é uma exclusividade aí dessas empresas e dessa época mais antiga, porque hoje ainda isso existe, não é? Então, a empresa tem lá um determinado problema, ela acha que a TI é uma mágica que vai resolver o problema para ela e, num primeiro momento, às vezes até resolve. Segundo, essa empresa, essa organização, ela tenta construir uma competência em TI, ainda que por meio de tentativa e erro. Quer dizer, ela faz alguma coisa para resolver um problema, às vezes sem pensar, o problema acontece, compram um sistema, compram uma máquina, alugam, contratam e depois vão ver aí como é que gerencia, né? Então, basicamente apagando incêndio. Um terceiro salto consiste em expandir o escopo da tecnologia da informação, permitindo que ela se torne uma parte necessária do processo, por exemplo, de produção, no processo de atendimento, do processo de gestão de serviços, de gestão da empresa em si. Então, ela passa a ser vista como algo um pouco mais estratégico dentro da organização, ela deixa de ser tática, deixa de ser operacional e passa a ter um comportamento mais estratégico, de tal forma que ela efetivamente possa colaborar com as soluções que a empresa precisa. O salto final, então, conduz a organização a uma posição na qual ela efetivamente usa as tecnologias para dirigir sua estratégia, o que maximiza o potencial dessas tecnologias e confere para a empresa algum tipo de vantagem competitiva, algum tipo de vantagem estratégica em relação às outras. Então, grosso modo, esses são, assim, os principais saltos que a empresa dá no uso das tecnologias. Obviamente, esse salto ele não ocorre assim necessariamente num degrau, como colocado aqui, né? Ele vai evoluindo ao longo do tempo. A empresa vai se adaptando. As empresas que têm um pensamento mais estratégico conseguem realizar essa projeção aí das tecnologias de uma forma mais rápida e mais eficiente do que as outras. Mas a tecnologia em si, ela também evoluiu ao longo dos anos e vários pensamentos a respeito evoluíram. Então, nós vamos dar uma olhadinha nesses pensamentos para ver o quanto esse pensamento também dos autores ele foi impulsionado aí pelas modificações tecnológicas. Nos anos 1950, quando começou aí o processamento dos dados da empresa, o que se falava era de processamento de dados. Não tinha TI, né? Tinha processamento de dados, o que também foi verdade nos anos 60. Nos anos 70 continuava assim, mas começaram a surgir nas organizações, até por conta da disponibilidade do processamento, muitos relatórios administrativos. Então passou-se a falar de sistemas de informações gerenciais. Notar que os gerenciais aqui ele tem uma conotação tática, né? Tática e o operacional para baixo. Então tinha-se relatórios de produção, relatórios gerenciais. Aqui ainda não era muito estratégico. A estratégia era usar o gerenciamento de uma forma mais eficiente, mais eficaz, para conseguir algum tipo de vantagem. Então, até os anos 70, em síntese, a gente tem aquela figurinha conhecida, né? Os dados existem e precisam de algum tipo de tratamento, de análise, de classificação, de processamento para que se obtenha algum tipo de informação.
Isso genericamente é chamado de sistema de informação, e a visão que ocorre nessa época da nossa história tecnológica é a visão do desenho da informação em si. De onde a informação vem, o que eu preciso para obter a informação. Então, os métodos clássicos de desenvolvimento de sistemas, a análise de sistemas, a análise estruturada, a análise essencial, elas se dirigem todas a essa questão do fluxo de informação, pensando que do dado você obtém informação, né? Então, uma visão bem antiga. Nos anos 1980, na década de 80, começam a surgir sistemas de apoio à decisão. Vejam que aqui existe uma estruturação por décadas para a gente poder colocar algum pensamento lógico, né, temporal nessa situação, mas quando a gente fala de década aqui 1980, pode ser 1989 ou pode ser até 1979, né? Quer dizer, não existe uma data assim, como por exemplo a gente tem lá divisões na história. A queda da Bastilha foi no dia tal, então ali a idade que era uma passa a ser idade outra, né? Aqui a gente tenta colocar aí questões temporais que não são exatamente relacionadas a um ano específico. Enfim, nessa década de 1980, né, nos anos de 1970 que produziram essa evolução, as organizações elas passam a informatizar os seus sistemas, lembrando que sistema de informação ele não necessariamente precisa ser informatizado, né, embora hoje em dia praticamente todos sejam, e passam a automatizar seus processos principalmente quando são industriais. Então essa é uma visão aí, né, dessa evolução que aconteceu. Notar que os sistemas nessa época são funcionais, porém eles são sistemas isolados. A grosso modo, a empresa tinha lá vários sistemas diferentes, desenvolvidos eventualmente por pessoas diferentes, com tecnologias diferentes, talvez em plataformas diferentes. Também é uma realidade isso hoje. E a ideia era assim: temos solução para os nossos problemas, mas eram soluções às vezes desencontradas. A partir desses anos 1980, começa a evoluir a situação de troca de mensagens entre os sistemas, né? Então, quem viveu essa época, a gente brincava, né, que tinha um protocolo que era o disquete para lá, disquete para cá, né? As mensagens, às vezes, elas não eram trocadas por redes, elas eram trocadas por arquivos magnéticos que eram transferidos em fitas ou eram transferidos em disquetes de um sistema, às vezes até de uma máquina para outra. A partir desses anos, e até pelo surgimento das redes de computadores, também começa a ser desenvolvida a interligação dos sistemas, de tal forma que o processamento de um sistema poderia gerar informação que consistisse em dados dentro de um outro sistema para um outro tipo de análise, né? E aqui começa também o papel do sistema de informação ser focado na entrada de dados em uma planilha eletrônica e a saída de algum tipo de informação, por exemplo, um gráfico, né, uma informação visual para gerar um dashboard de acompanhamento de processo. Entre 1980 e 1990, essas décadas, né, até o final da década de 1990, e hoje ocorre ainda, surgiram os sistemas de informação executiva e de informação estratégica. Então vejam que a gente começou lá com processamento de dados, resolvendo questões aí de tempo, questões de custo, questões de velocidade de entrada de dados, evoluímos para sistemas gerenciais no nível tático da organização e aqui a gente já conseguiu chegar por meio dos sistemas um pouco mais interligados em informação estratégica, né, nível executivo, de tomada de decisão não do dia a dia, não do processo, mas da organização como um todo. A computação para o usuário final, em função da disponibilidade dos personal computers, né, os computadores pessoais nas empresas para utilização comercial pesada e profissional da informática, eles também deram origem não somente a questões de automatização de processos industriais, mas a Office Automation, né, a automação do escritório como um todo. Hoje, por exemplo, é muito difícil de a gente ver dentro das organizações uma máquina de escrever.
que era muito comum nessa década, né? Existiam máquinas mecânicas, chamadas de manuais, máquinas elétricas e máquinas eletrônicas. E hoje em dia a gente tem um computador substituindo essa função por meio de editores de texto e sistemas de troca de mensagens, né, que começaram nessa época, além de outras aplicações. Então a visão aqui passa a ser uma visão de análise e desenho de sistemas, com várias metodologias surgindo, algumas metodologias mais antigas sendo substituídas ou aperfeiçoadas, algumas sendo misturadas com as outras, em função do processamento ter evoluído muito em poder e em capacidade de armazenamento, passam a ser disponíveis metodologias orientadas a objetos que permitem uma abstração um pouco melhor aí do mundo das empresas, né? Então essa visão e essa troca toda de mensagens dá origem aí a sistemas que são capazes de se comunicar entre si, e o desenho dos sistemas passa a prever isso, com computação distribuída. A partir dos anos 1995, aproximadamente, o comércio eletrônico cresce muito e estão disponíveis aí os sistemas dirigidos a metadados, né, que são capazes de tratar melhor os conteúdos informacionais. Estão disponíveis os data marts, hoje a gente tem os data lakes, né, colocados a partir aí de grandes armazenamentos em data warehouse, em que a gente tem possibilidade de colocar processo de mineração de dados, de machine learning aí para obter informações importantes dos dados que nós temos disponíveis. Então, a partir desses anos 90 até 95 aproximadamente, surgem aspectos de arquitetura da informação, de como desenhar a informação baseada nesses processos todos, nessa disponibilidade toda. A partir desses anos, ainda 95, começam a se interligar vários sistemas, inclusive por meio de redes de comunicação entre empresas, não é? Hoje a gente tem aí a internet como sendo esse grande exemplo. E muitos sistemas passam a ser construídos a partir da visão de que os dados que a empresa possui podem alimentar diferentes sistemas e que um sistema pode se integrar com outro sistema, né? Então você começa a ter dentro do desenvolvimento, dentro dessa visão, por exemplo, que a gente chama hoje genericamente de ERP, que são grandes sistemas que a partir de dados comuns são capazes de dar várias visões, tratar vários processos dentro das organizações, em que a sobreposição que existe de um sistema com outro, ela fica mascarada pela cara única, né? Por uma integração para o usuário final. E o que a gente tem hoje, então, é essa visão de integração. É uma visão de que vários sistemas podem ser interligados, podem trocar dados. Nós temos a visão de sistemas que podem ser construídos a partir do mesmo dado na organização, se estiver bem desenhado, uma série de sistemas úteis e únicos, né? O single sign-on, por exemplo, né? Você entrar no sistema com identificação única dentro de uma organização, ele tem esse tipo de visão, né? Você tem, por exemplo, lá um login único, você é uma pessoa única para a visão de todos os sistemas da organização, e quando você entra no sistema, o sistema é capaz de validar você e passar essa validação para um outro sistema se for necessário, de tal forma que você tem uma senha só. Daí pode ser uma senha forte, né? Pode ser uma senha biométrica, por exemplo, com identificação de face, com identificação de digital, de voz, né? Que dê uma segurança maior aí para a operação dos sistemas. Então, em síntese, o que se pensa hoje é numa arquitetura de empresa. Que dados são importantes para a empresa, por que eles são importantes, para quem, como que eles são coletados, armazenados, utilizados, descartados. Hoje existe aí também uma preocupação com a visão ética do tratamento desses dados, em especial aí com a chegada da LGPD, que prevista, né, para abril de 2021, a gente tem aí uma mudança nesse foco também. Isso já está acontecendo a partir de maio de 2018 na Europa, em função da GDPR, que é a LGPD deles, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados para os cidadãos europeus. Então, essa questão de privacidade também passa a ser bastante importante.
Dentro da nossa disciplina de gestão de TI, essa visão, mais do que essa visão, né, o conhecimento dessa evolução que houve na tecnologia e nos sistemas de informação, quanto à utilidade, quanto à finalidade, ela é importante porque nem todas as empresas, nem todas as organizações estão ainda nessa visão atual que a gente colocou há pouco. Então, existe muito trabalho em muitas empresas para que a gente possa chegar nessa visão que é a visão hoje, atual. Não é nem a visão futura, não é? E tem empresas que não chegaram aqui ainda. Então, esse tipo de conhecimento é importante aí para que vocês possam atuar, levando as organizações a chegarem, pelo menos, aí no patamar que se julga recomendável nos dias de hoje. Bons estudos a todos e não deixem de ler o material disponível lá no AVA para vocês.